Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o H. Aqui embaixo você tem o meu Farm Spring, onde você pode fazer qualquer pergunta. Também tem o meu blog, prosasecontos.blogspot.com, onde você encontrará grandes histórias, opiniões diversas e também informações a respeito do meu estado. O assunto de hoje, pessoal, é vocação. Vocação nos leva a duas palavras muito importantes: estudo e trabalho. Por que isso? Pelo seguinte, a primeira coisa que vai dizer para você se você realmente tem a vocação de fazer aquilo é você trabalhar com aquilo. Se você trabalhar muito e isso te der mais prazer do que cansaço, significa que aquilo realmente é a sua vocação. Eu me lembro de uma frase do cantor Gilberto Gil que dizia numa entrevista o seguinte: um dia eu estava cansado, estava desanimado, estava com uma dificuldade imensa de imaginar o quanto é bom viver, e eu fiz um show e me senti feliz, me senti realizado, me senti que a vida valia a pena ser vivida. Isso é a maior tradução do que seria vocação. Então, pessoal, se você tem certeza que gosta de alguma coisa, você precisa trabalhar naquilo, você precisa estudar aquilo. Então, vamos dizer que você queira ser um pianista. Aí você vai ter que estudar, vai ter que encontrar um grande professor para te ensinar piano. E daí se de repente em 15, 20 minutos você não aguenta mais olhar aquelas teclas preta e branca ou não consegue identificar quais delas são quais, significa que talvez essa não seja a sua vocação. Talvez você esteja apenas se enganando. Quando você se depara com o trabalho imenso que dá para fazer determinadas coisas, de repente você vai perceber se aquilo é realmente a sua vocação ou não. Porque, como eu disse para vocês, a vocação dá prazer. A vocação, você fica o dia inteiro fazendo aquela coisa. Um sujeito que gosta de mecânica, por exemplo, ele pega um carro para arrumar e ele fica 10 horas, 12 horas naquele carro, arrumando aquele carro, e ele não percebe, porque é a coisa que ele mais adora fazer na vida dele. Ele podia virar noites, ele podia perder sono, perder hora de almoço, hora de janta, fazendo aquilo. É muito melhor quando a sua vocação pode te dar uma condição de vida ideal. Veja só, eu já vi em algumas entrevistas, principalmente na televisão, dizendo o seguinte, que você deve fazer aquilo que gosta e que o dinheiro vem naturalmente. Às vezes não é bem assim, sabe? Às vezes você tem uma vocação qualquer que possa não te dar muito dinheiro, certo? E daí você tem que escolher qual que é a sua prioridade na vida. Porque as contas não param de chegar, né? E você precisa realizar os pagamentos e tudo mais, e não pode ficar esperando que as coisas aconteçam. Se você é um roteirista de cinema, por exemplo, e você mora numa cidade em que as pessoas não conheçam com muita facilidade, talvez você tenha a maior dificuldade de ser descoberto ou de viver de roteiros de cinema. Talvez você precise fazer alguma outra coisa. Obviamente você vai ter que escolher algo que não seja o seu dom, mas que também te dê prazer, né? Porque senão a vida vai ficar cada vez mais difícil. Mas supondo que a sua vocação não seja assim, você não tenha tanta dificuldade com a sua vocação, você também precisa ser especialista naquilo. Novamente falando sobre o piano, ou qualquer outro instrumento, você precisa se dedicar muito, estudar muito, batalhar muito, trabalhar muito para conseguir aquilo que você quer. A gente não nasce sabendo, né? Então você, por exemplo, vai querer saber tocar violão. Você precisa saber tudo a respeito de música, você precisa estudar a partitura, você precisa estudar os acordes, você precisa estudar a formação de acordes, você precisa reconhecer os acordes no rádio, quando você ouve, ou na TV, ou em qualquer local que você escute música. Por que isso? Porque quanto mais especialista você se tornar, mais fácil será de você fazer uma carreira artística naquela sua linha que você escolheu. Nem sempre isso acontece, obviamente, mas se acontecer de surgir a oportunidade e de novo você não estar preparado, como eu já falei em vídeos anteriores, talvez você perca a sua capacidade, mesmo sendo a sua vocação, certo? Então, falando do estudo, o estudo é realmente isso, você precisa ficar 10, 8 horas por dia, né,
fazendo aquilo que você gosta para se tornar cada vez mais especialista e de repente você ganhar a sua vida naquele trabalho. Obviamente eu estou falando de profissões que talvez não sejam tão fáceis de se realizar, mas se você pegar uma informática, uma engenharia eletrônica, cujos os estudos talvez sejam tão dificultosos, ou talvez até piores do que o da música, que você precisa ser cada vez mais especialista. A engenharia eletrônica, por exemplo, você tem que ter muito cuidado ao fazer determinada coisa, porque um pingo de solda errado pode destruir a sua obra, pode destruir lá o notebook, pode destruir a TV ou qualquer aparelho eletrônico que você está lidando, né? Então você precisa ter muita precisão naquilo que você está fazendo. Se você tiver preguiça, se você não estudar, se você não trabalhar, se você não buscar informações sobre aquela sua profissão, talvez você seja ultrapassado. E como eu disse, e isso é o seu dom. Já pensou que coisa horrível você gostar de fazer determinada coisa e ser ultrapassado lá pelo seu concorrente, ou pela sua banda rival, ou por um outro pianista, ou por um outro escritor, ou o que quer que seja, aquele sujeito que você está concorrendo. Eu digo concorrendo, mas numa concorrência saudável, obviamente, né? Porque o que todos buscam é uma vida digna. Então, o que é uma vida digna? Cada um tem a sua definição, mas para mim a vida digna é você poder fazer aquilo que você quer sem exageros, né? Se você puder viver essa vida digna utilizando a sua vocação, isso é o que vai importar. Se você perceber que o tempo está passando e você também está se dedicando, e mesmo assim você não consegue o seu objetivo, talvez esteja na hora de você procurar uma nova área. Uma área que talvez não seja da sua linha de vocação, mas que vai te auxiliar, sabe, até uma vida digna, como eu disse, né? Às vezes você, a não ser que você realmente queira utilizar aquele princípio utilizado naquelas guerras antigas, né? Eu não me lembro se é Alexandre Magno ou Carlos Magno, ele simplesmente chegava lá numa ilha e dizia para os seus soldados: olha, vocês precisam ganhar, e para vocês ganharem, eu vou queimar esses navios aqui, porque vocês só vão voltar se vocês ganharem deles e pilharem os navios deles. Se você quiser fazer isso, tudo bem, mas aí realmente você vai ter que aguentar as consequências, né? Então, sei lá, eu vou ser secretário-geral da ONU, né? Se eu não conseguir ser o secretário-geral da ONU, eu vou morrer tentando, porque é isso que eu quero, sabe? Não tem saída. Eu simplesmente vou trabalhar para isso, né? E trabalhe, e de repente você consegue, né? Porque a perseverança também é uma das coisas que levam a vocação a dar certo. Eu espero ter ajudado todos vocês. Clique aqui em cima para se inscrever no meu canal. Clique em gostei aqui embaixo se você gostou do vídeo. Me façam perguntas. Abram o meu Farm Spring, também me façam perguntas por lá. Abram o meu blog e se deliciem com as minhas histórias. Fiquem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa aurora.